Melhor noite, meus amados. Você que vai estar nessa live, vai acompanhar essa live do começo ao fim, né? Para que assim você venha se alimentar de tudo aquilo que vai ser pregado, aquilo que vai ser lido nesta noite. Tudo aquilo que vai trazer benefício para você, libertação, né? Encorajamento, entendimento. Tudo nesta pregação vai ser pregado hoje. Então sejam todos bem-vindos, você aí do seu sofá, da sua cama, não sei onde você está, a sua posição. O importante é que você vai participar desta pregação, dessa ministração, abrindo a sua mente e a sua Bíblia. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos, compartilhe esse vídeo, se possível, em todas as suas redes sociais. Se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que assim quando eu postar um novo vídeo lá, você seja notificado. Então chegou o momento, essa noite é o momento propício para isso que nós vamos pregar. Este é o momento propício. Eu vou falar o nome, né? Eu vou falar do que nós vamos falar, né? A nossa ministração, o nosso tema que vai ser pregado hoje. O nosso tema é a grande meretriz que tanto se prega dentro dessas religiões por aí. A grande meretriz e a besta escarlate de Apocalipse 17. Então, senta aí no seu sofá, né? O seu cafezinho na mão, e vamos desmistificar o máximo possível o que é, quem é essa besta do Apocalipse 17. Então, nós vamos aproveitar esse momento mais propício, não poderia ser, nunca mais vai ter um momento mais propício do que esse para se falar desse assunto, com os acontecimentos que aconteceu nos últimos dias, né? A morte, eu vou falar, ser bem claro, a morte do Papa Francisco. Bem, você que é um religioso, talvez você não seja um religioso, mas eu creio que você já ouviu falar muito disso aqui. Dentro das religiões, eu vou falar pregava, que não é impossível eles querem mais pregar isso, né? As religiões se sustentaram até hoje, até na morte de Papa Francisco, dizendo que o Papa Francisco era como é que chama? O anticristo, né? As religiões se sustentaram até agora, mas o que acontecerá da agora por diante? Porque o Papa Francisco se foi e não apareceu nenhum anticristo, né? Que o povo dizia, se pregava, pregaram isso por muitos anos, né? Eu cansei de ouvir isso, né? Que foi o que mais se falava no tempo que o Papa Francisco foi levantado Papa, que ele seria o anticristo, ia nascer dele. Por quê? Por conta de uma profecia mal entendida lá do Apocalipse, dizendo que o anticristo ia sair do 8º Papa. Então tá aí vocês, evangélicos, vocês que gostam de falar bobagem, né? Vocês que gostam como é que chama? Religião, vocês religiosos, chegou a hora de vocês abrir o seu entendimento. A queda
do sistema religioso começou com o Papa Francisco. Para começar, o anticristo não apareceu em todo o mandato do Papa Francisco. E cadê? Cadê o anticristo que as igrejas sempre pregou isso aí? Que o Papa Francisco era o 8º Papa e do 8º Papa sairia o anticristo. E cadê? O problema é que eles não sabem ler o evangelho, né? Só sabem ler lei. E estão aí, ó, perdidos. Então, mas eu quero clarear nessa noite essas mentiras pregadas dentro do sistema religioso. Amém, meus amados? Vamos começar aqui, ou senão, para não se compridar tanto o nosso vídeo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, é lógico, né? No livro do Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Versículo 1. Veio um dos 7 anjos. A antiga aliança era ministrada por anjo. João pregava, João vivia e pregava a lei de Moisés, a antiga aliança. Então seria para desconfiança se ele tivesse visto outra coisa se não fosse um anjo. Amém? Porque eram os anjos que ministravam a antiga aliança. Essa nova aliança, ela é ministrada pelo Espírito Santo. Amém? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento. Você vê que na pregação aqui, no que eles chamam de profecia, porque isso aqui não é uma profecia, isso aqui é uma visão que o anjo está mostrando para o apóstolo João, não é uma profecia. O apóstolo João ele pode ter sido muitas outras coisas, mas o que ele nunca foi profeta. O apóstolo João ele nunca foi profeta. Então está aqui um julgamento, né? Que está se vendo que vai haver esse livro escrito lá pelo ano 69 por aí. E o anjo está mostrando para o apóstolo João que vai haver por aqueles dias o quê? Um julgamento. Alguém ia ser julgado por aqueles tempos. Então está aqui. Mostrar-te-ei o julgamento. Eu vou mostrar o julgamento da grande meretriz. Grande. Aqui não é simplesmente uma meretriz. Aqui é a grande meretriz. E o anjo vai mostrar para o apóstolo João quem era a grande meretriz que João não conseguia ver com seus olhos. Ele não conseguia ver quem era a grande meretriz. Bom, continuamos. A grande meretriz que acha sentada sobre muitas águas. Eu já estou cansado de explicar nos meus vídeos. Quando a Bíblia fala de águas, está falando de muitos povos. Que nesse caso aqui, eram os povos lá de Israel, incluindo os gentios. Assentado sobre muitas águas. Você vê que não dá para sentar em cima de água, né? Vai afundar. Então ele está usando a água aqui como um paralelo, né? Uma comparação. Com quem se prostituíram os reis da terra. A palavra está se referindo ao rei aqui, mas na verdade é imperador. O imperador, a palavra imperador
tem o mesmo poder de rei. Naquele tempo não tinha rei, era imperador. Lá em Jerusalém era imperador, lá em Roma era imperador, não era rei. Os reis da terra, e como o vinho de sua devastação, com o vinho de sua devastação, a palavra vinho aqui não quer dizer esse vinho que nós bebemos por aí. A palavra vinho, ela está se referindo a costumes, a doutrinas. É isso que a palavra vinho está entrando aqui, em uma simbologia. Na sua devastação, foi que se embriagaram os que habitam na terra. Que terra? Brasil? Não, meus amados, aqui se fala da terra de Israel. Era lá que existia gente. O Brasil nem pensava em existir, assim como tantos outros países que nem pensavam em existir. Então a terra aqui está se falando de Israel. 3. Mas nós ia ler só um, só que negócio é esse? Eita, que negócio é esse? Mas já que eu estou no 3, vamos continuar. Apocalipse, né? Aí no capítulo 17, nós já estamos no versículo 3, vamos continuar até o 6. Versículo 3. Transportou-me o anjo, né, numa visão, como se você estivesse dormindo e você tivesse uma visão, uma perturbação. Eu chamo isso aqui de uma perturbação. O que os crentes vivem hoje em dia são perturbação. Transportou-me o anjo em espírito, não foi corpo vivo, físico, foi em espiritualmente. Então foi uma visão. A um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfemas, com 7 castiçais e 10 chifres. 7 castiçais e 10 chifres. Vamos entender o que era esses 7 castiçais, os 10 chifres. O que é o chifre? Se encontra onde? No lugar mais alto da cabeça do animal. E também certos homens por aí. Então vamos aqui. Os 10 chifres, 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro. Será que isso está se parecendo com um templo lá em Jerusalém? Positivo. Né? Adornada de ouro, tinha muito ouro no templo lá em Jerusalém. E de escarlata, eram as vestes dos sacerdotes. E aquela cortina que separava o primeiro santo lugar do segundo santo lugar. Adornada de ouro e de pedras preciosas, as vestes dos sacerdotes. Elas eram adornadas de pedras preciosas. Inclusive a roupa de Arão, né, tinha aquela pedra lá, aquele quadrado lá com 12 pedras preciosas, cada um de uma cor. Pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão
um cálice, os cálices do sacerdote, quando ele rezava a missa lá, levanta o cálice, bebia o cálice. Assim como faz nas igrejas católicas hoje em dia, quando celebra a missa, e assim como faz os pastores a cada primeiro domingo do mês, levantam o cálice. Então, por aí você já vê que as igrejas evangélicas, elas são filhas legítimas da igreja de Roma. O cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Essa prostituição não era uma pessoa que estava fazendo sexo com outra pessoa. Era prostituição espiritual, servindo a outros deuses. Assim estava a Jerusalém. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia. Você vê o mistério aqui, Babilônia, a Babilônia. Essa Babilônia aqui, o Espírito mostrando para João, lá no ano 69, trazendo referência da Babilônia que tinha sido destruído há anos atrás. Era a referência do anjo mostrando. João conhecia a história da Babilônia. Então o Espírito estava mostrando para João, ó, você lê, você já conhece a história de Babilônia? Após eu vou lhe mostrar uma grande Babilônia que João, com seu pouco entendimento, não conhecia, não tinha esse conhecimento, mas o anjo mostrou para ele quem era a grande Babilônia. E eu vou mostrar para você quem era, né? Não é mais. Quem era a grande Babilônia? Que os católicos, a grande Babilônia, que todo evangélico emprega esta grande Babilônia na igreja católica. Por quê? Eles trazem o mau conhecimento, né? O mau entendimento de que essa profecia do Apocalipse está falando com a igreja católica. Mas a profecia está falando, né, com os imperadores. Vamos conhecer sobre isso. A grande meretriz e das abominações da terra, mais uma vez a terra de Israel. 6. Vamos ler até o 6, né? Até o 6, vamos ler. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada. Essa mulher, meus amados, era Jerusalém. O anjo mostrou para João, quem era a mulher? A cidade de Jerusalém, que estava embriagada. Os reis, aqueles reis comerciantes, conseguiram embriagar aquele povo da Babilônia, principalmente os sacerdotes, com os costumes romanos, com a luxúria romana e com tudo isso. Então aquelas roupas dos sacerdotes, cheia de pedras preciosas, já estava fora de Deus. Não era coisas de Deus.
embriagada com o sangue dos santos. Esse sangue dos santos, no caso aqui, seria os profetas que eles mataram. E com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, João, quando viu, admirei-me. O quê? É Jerusalém, meu Deus. Perdão. A cidade de Jerusalém, com o templo lá no meio dela, era a referência dos judeus. O templo, lá no meio de Jerusalém, era para os judeus, era Deus na terra. E quando o anjo mostrou para o João quem era a grande meretriz, João ficou abismado. Como assim? A nossa Santa Jerusalém é essa meretriz? E o anjo diz, Admirei-me com grande espanto. O João ficou estupefato. Deixa eu ver se eu leio o 7. Não marquei aqui não, mas vou ver se eu leio aqui. Vamos ler o 7, sim. Não estava no meu relatório aqui, mas nós vamos ler. Versículo 7. O anjo, porém, me disse. O anjo, porém, disse a João: por que admiraste? Por quê? Qual é a admiração que você está achando? O que é que você pensa que o que vai acontecer? Por que admiraste? Dir-te-ei, né? Dir-te-ei, vou te dizer, dir-te-ei o mistério. Para João era um mistério. Se alguém falasse para João que Jerusalém era uma Babilônia, estava sendo comparada com a Babilônia, para João era um mistério. João ia dar uma de boa e dizer, não sei disso não. Isso não pode ser verdade. Né? Dir-te-ei o mistério da mulher da cidade de Jerusalém e da besta. E da besta, quem era essa besta aqui, ó? Isso lá pelo ano 60, lá pelo ano 69, essa besta, quem era essa besta? O imperador Vespasiano. Você vai conhecer daqui a pouco, eu vou dar a lista de todos, como aconteceu. Né? Seria o imperador Vespasiano, né? Que tem essa mulher, o mistério da besta, o mistério da mulher, que é a cidade de Jerusalém, e da besta, do imperador que mandava lá. Porque o imperador mandava mais que os sacerdotes. Então o anjo está apontando para o imperador. A mulher da besta, que tem as 7 cabeças. Olha lá como nós começou o Apocalipse 1. Tem as 7 cabeças e os 10 chifres. Não foi isso que nós lemos no Apocalipse 1, lá no versículo 1? E os 10 chifres. E que leva a mulher, né? E que leva a mulher, o imperador, leva a cidade de Jerusalém. O que leva a mulher? 8. Eu vou ler agora até não sei quando. 8. A besta que... Deixa eu ver se nós vamos voltar ainda aqui. O pior é que nós vamos voltar ainda. Para um pouquinho. Depois nós voltamos aqui. Né? No versículo 8. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia antes, para você trazer mais entendimento, né? Para que o entendimento fique melhor. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Oséias, né? Profeta Oséias. Vou já passar. Profeta Oséias,
isso mesmo. Oséias, no capítulo 2. Se nós ler lá direto, você pode, no seu entendimento, pode ficar aberto como temos que entender. Deixa eu ver o Daniel. Oséias capítulo 2, no versículo 1 e 3. Está aqui, ó. Anos antes de Jesus vir Yahshua, né? Repreendei vossa mãe. Repreendei. Tá, repreendei, a palavra repreendei está no pretérito futuro. Quem era a mãe? O profeta Oséias judeu. O profeta Oséias judeu, né? Repreendei vossa mãe em Jerusalém. Repreendei vossa mãe. Repreendei-a, porque ela não é a minha mulher. Ela não é a minha escolhida, né? De Deus, o profeta falando. Não é a minha mulher. E eu não sou o seu marido. Ou seja, trazendo para os dias mais atuais, lá dos tempos deles e do nosso, né? Porque isso aqui é muitos anos atrás. Quem era o povo considerado povo de Deus? O povo judeu. Então Deus está falando pelo profeta Oséias aqui, dizendo, eles não são meus filhos, né? Essa igreja, esse templo aí, com esse ministro, não são minha mulher. Eles não são meus filhos, não são povo meu. Mulher, e não sou seu marido. Deus, Cristo, hoje é o marido de quem? Da sua igreja. Então a igreja hoje, ela é a esposa do Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado, o seu esposo, e é o que Deus está falando pela boca de Oséias antes de Yahshua, né? Não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituição de sua presença e os seus adultérios. Esse adultério aqui que eu já falei, não era de sexo entre homem e mulher, adultério espiritual, oferecendo sacrifício a outros deuses. Adultério de entre os seus seios. 3. Para que eu não a deixe despida. Para que eu, isso era uma profecia, Deus dando conselho ao povo judeu até nos últimos momentos do julgamento. Se vocês deixarem a prostituição que vocês vivem aí com outros deuses, com essas rochuras que vocês têm negociado com os reis, eu perdoarei vocês. Despida e a ponha como o dia que nasceu, e a torne, porque o dia que nasceu pelado é pelado, o entendimento está aqui em nudez física? Não. O entendimento está aqui de falta de sabedoria. Qual é a sabedoria que tem uma criança? Nenhuma. Então, por isso que ele está dizendo, os deixe como o dia, semelhante como o dia que nasceu, né? Ponha como o dia que nasceu, sem entendimento nenhum. E torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, que não dá fruto nenhum. É o que nós vemos nas igrejas evangélicas hoje. Elas não dão fruto nenhum para Deus. Terra seca, e amate a sede. Vamos ler o 4, se eu ouvir aqui. Versículo 4. Eu não vou ler o versículo. Você pode ler aí, ou senão nós não vamos terminar hoje. Vamos ler ainda Ezequiel, o que o profeta Ezequiel
também falar no capítulo 23, no capítulo 23, no versículo 32 ao 35. Versículo 32. Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo da sua irmã. Da sua irmã. Essa irmã aqui nós podemos entender como quem? A Babilônia, que foi destruída anos atrás, foi julgada, né? Ela foi julgada e sentenciada. E é o que o profeta está dizendo, vocês vão ser igual a ela. Vocês vão ser destruídos. Assim diz o Senhor Deus, beberás o copo de tua irmã, da tua irmã, fundo e largo, servirás de riso, né? Servirás de riso e escárnio. Era o que Jerusalém ia acontecer com Jerusalém. Para aquele povo que não era judeu, ia servir de escárnio para ele. Olha o povo santo aí. Olha o povo santo. Foram julgados, foram sentenciados. De riso e escárnio, pois nele cabe muito. 33. Enchei-te-ás de embriaguez. Essa embriaguez não é de vinho, é de doutrinas. E de dor. O copo da tua irmã, Samaria, olha onde foi cair, Samaria. Quem era essa Samaria? De onde era? Quem dominava Samaria? O rei Acabe, casado com Jezabel, a maior prostituta já conhecida na face da terra. E o rei Acabe, sendo judeu, mas se curvava diante da mulher, diante de Jezabel. Samaria, e o copo de espanto e de desolação. 34, vamos ler até o 35, né? 34. Tu ou beberás, Jerusalém. A cidade de Jerusalém ia beber desse cálice que bebeu a Babilônia antiga, ela ia beber. Esgotá-lo-ás e lhe roerás os cacos e te rasgarás os peitos, pois eu o farei, diz o Senhor Deus, diz o Senhor Deus. 35, portanto, assim diz o Senhor Deus, como te esqueceste de mim, né? E me viraste as costas, também carregarás com a tua luxúria, e as tuas devastações, devassidões. Vou ler o 36 também. 36. Disse-me ainda o Senhor, filho do homem, Ezequiel, filho do homem, julgarás tu o Olá e a Olaíba, né? Declararás, pois, as suas abominações. Eu vou parar no 37 aqui. Você pode continuar lendo na sua casa, porque nós temos tempos aqui. Agora sim, vamos voltar no Apocalipse 17, no versículo 8 em diante. Nós vamos ler agora até o 18, o versículo 18. Apocalipse 17, nós vamos começar do 8 e vamos ler até o 18 agora. Vamos começar do 7 até o 18, versículo 7. O anjo, porém, me disse,
por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher. Essa mulher é a cidade de Jerusalém. Da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher, né? Que leva a mulher. 8. A besta que viste era a besta que viste era e não está. Era e não está a besta que viste. Os sacerdotes dessa época que João está lendo, né? Era que aqui, neste exato momento, essa besta aqui, desse exato versículo aqui, seria Nero. Porque no fim, quem ia destruir Jerusalém não era Nero. Nero estava nesse exato momento, né? Nero foi morto no ano 68. E quem assumiu? Vespasiano. Vamos entender, vamos ler. A besta que viste era e não está para emergir. A besta que viste era e não é, quer dizer o que? Não é a que vai destruir Jerusalém. Aqui seria Nero, mas Nero não era quem ia destruir Jerusalém. Amém? E está para emergir do abismo e caminha, né? Essa besta aqui, presta atenção, meus amados. Obrigado, você está de ouvido atento a cada palavra. Essa está, né? Era que viste, era e não é, está para emergir, está para ser aprovado, está para ser levantado. Quem era essa besta que estava para ser levantado, que ia chegar até o dia da destruição de Jerusalém? Vespasiano. Está para emergir do abismo e caminha. Essa besta aí, ela caminha para a destruição. Essa besta, né, do abismo e caminha para a destruição. Quem foi que destruiu Jerusalém? Vespasiano e seu filho Tito, né? Destruição. Aqueles que habitam sobre a terra. Que terra? Jerusalém, a terra de Israel. Habita sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Aí está aí o primeiro segredo, né? Como mostra a graça de Cristo. Aquele que é de Cristo, já é de Cristo desde a fundação do mundo. Mas você está entendendo que tem alguns aqui que não eram. Desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, essa besta que era, é Nero, vendo a besta que era e não é mais, aparecerá, né? Aparecerá, ou seja, ia sair. Eu gosto de falar, dar bem explicado isso, senão o povo não entende, meus amados. A besta que era Nero, e ia aparecer o quê? Outra besta. Quem era a outra besta que ia aparecer? Vespasiano. Aparecerá. 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Olha quem é as cabeças lá, as 7 cabeças lá. Presta atenção. Porque o sistema religioso evangélico, quando lê essa profecia aqui, que para mim não é uma profecia, João ele pode ter sido qualquer coisa menos profeta, era o anjo mostrando para João o que ia acontecer pelos dias. Então está dizendo aqui, os 7 cabeças, aqui, no versículo 9, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, para quem tem sabedoria,
as 7 cabeças, lá do versículo 1, né? As 7 cabeças são 7 montes. Por que que o sistema religioso ele se engana nisso aqui? E aponta para o Papa, aponta para Roma, porque lá em Roma também tem monte, mas a palavra aqui está com os imperadores. Jerusalém também tem monte, meus amados. Eu vou ler o nome dos montes que tem em Jerusalém. Então o sistema religioso ele engana o povo, engana os inocentes, dizendo que esses montes é Roma. Aí de repente o inocente vai pesquisar sobre Roma e realmente vai aparecer monte lá em Roma. Mas eles esquecem de falar que Jerusalém também está cercada de montes. Nós vamos ter, se você não conhece, nós vamos conhecer eles agora. Né? 7 montes, os quais a mulher está sentada. Jerusalém está no meio dos 7 montes, que eu vou ler o nome deles agora para você ver, você conhecer. Então Jerusalém está assentada em volta desses 7 montes, no meio desses 7 montes. Aí como os pastores, a intenção deles é enganar os coitados, aí leva para onde? Para Roma. Mas a palavra aqui está falando de sacerdote, de imperador. Não é papa, é imperador. A mulher está sentada, Jerusalém está sentada, no meio dos 7 montes. São também 7 reis. Como nesse tempo não tinha rei, era imperador. A palavra, o título, né? Imperador é um título. O título imperador tem o mesmo poder de presidente de rei. Por isso que a palavra está trazendo aqui 7 reis. Versículo 10. Dos quais caíram 5. Eu vou lhe mostrar nessa época aqui, lá pelo ano 68, 69, os 5 reis que tinham caído, ou seja, tinha sido matado. Nenhum deles foram mortos de morte natural. Todos eles foram matados. Caíram 5. Não existe. Não existe. Quem era esse que existe? Eu vou lhe falar na instante quem era esse que existe. Se chamava Nero. Não existe. Nessa época aqui, quem era o rei? Exatamente do versículo 10 aqui, quem era o imperador? Nero. E o outro ainda não chegou, Vespasiano. Ainda não tinha chegado. E quando chegar, quando Vespasiano chegar, perdão, aqui tem uma, quando nós for ler o Z aqui você vai entender. Ainda não chegou, né? O outro ainda não chegou. Aqui está falando de 3 sacerdotes, de 3 imperadores, que eles foram levantados, mas não chegaram nem a assumir direito o reinado deles. Então esses 3 é o que completavam os 10, né? Se não lemos este, eu aqui onde é que o versículo está, dos 7 chifres, né? Dos 10 chifres, aqui está 10 chifres, 7 cabeças, que eram os 7 montes, 10 chifres, que seriam os 10 imperadores, 5 já tinha caído, 3 ia passar de repente, e ia vir Vespasiano. Os quais caíram 5, um existe, que era nessa época que era Nero, e o outro ainda não chegou,
E quando chegar, tem que durar pouco. Eu vou ler o nome, daqui a pouco eu vou ler o nome deles, aguenta aí um pouco. Eu quero ler isso aqui tudo para depois nós ver só para a história. Tem que durar pouco. Então foram três imperadores que tomaram o poder, mas não chegaram, não durou quase nada o mandato deles. Então foram 7 teve mandato, 5 já tinha caído, 7 teve mandato, que aqui está se falando até, preste atenção, a profecia que está se falando até a derrubada de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Dura pouco. 11. A besta que era Jerusalém, Nero, a besta que era e não é ela que vai destruir Jerusalém, não é Nero. A besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, o oitavo rei, olha aqui, ó, o oitavo rei. Como lá não tinha rei, era imperador, que tem o mesmo poder de rei. O anjo está mostrando aqui, né? É o oitavo rei. Procede dos 7, ou seja, morre um, levanta outro, morre um, levanta outro. Já que a palavra falou que já tinha caído 5 e estava se levantando mais outro. Procede dos 7, cadê aqui? Dos 7. E caminha esse rei, ou seja, Vespasiano, caminha para destruição. Então, depois de Nero, ia se levantar Vespasiano, era ele que ia chegar até a destruição de Jerusalém. Caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que eu acabei de falar para você. 7 tiveram seus mandatos por um bom tempo e 3 apenas saiu na história só. Eles não conseguiram permanecer no mandato. Eu vou falar o nome deles neste instante. Aguenta aí. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebe autoridade como rei, né? Autoridade como rei, com a besta. Durante uma hora, essa hora aqui é um símbolo, né? É durante um tempo. Então, 3 reis. Está se referindo a uma hora, porque esses 3 reis que entraram lá, o mandato dele foi curtíssimo. Foi questão de dias. Durante uma hora. 13. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Versículo 14. Vamos ler até o 18, depois eu entro na história, para não misturar muito, não ficar naquele vai e vem. Versículo 14. Pelejarão eles contra o cordeiro. Né? Havia perseguição contra Jesus, contra a quem seguia, naquela época se chamava o caminho, a quem seguia o caminho que era Jesus, Yahshua. E o cordeiro os vencerá. Venceu ou não venceu? Venceu. Pois você começa a entender que tudo isso aqui está acontecendo naquele tempo lá, não vai acontecer hoje, nem acontecerá amanhã. Tudo isso aqui você vê que está acontecendo naquele tempo, lá em 68, 69 e 70, que terminou em 70, né? A volta de Jesus que voltou no ano 70. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos.
os eleitos também vencerão. Ou seja, quem segue a graça já venceu, aliás, né? Já venceu. Porque a palavra vencerão aqui, os eleitos também vencerão. Jesus venceu, né? Yahshua venceu. E os eleitos, você vê que se trata de dois tipos de gente. Uns que já estão salvos e outros que não vão se salvar. Só conta na multidão, né? É chamado os eleitos, fiéis e que se chama com ele, né? Que acha com ele, né? Que chama, não, que acha com ele, com Jesus, com Yahshua. 15. Falou-me ainda, as águas que viste, lembra lá, no meio de muitas águas, as águas que viste, ou o povo que viste, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, Jerusalém, ela estava lá sentada no meio dos montes, e toda a multidão, aquelas nações circunvizinha, vinha adorar em Jerusalém nas suas épocas de festa. Então está aqui, senhores e reis, também os chamados eleitos, fiéis, e que se acha com ele. 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, as águas, por isso que eu falei águas, está falando de gente, são povos, multidões, nações, todos eles vinham adorar em Jerusalém. O templo que ia ser derrubado no ano 70. Ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, Jerusalém. Estava sentada no meio dos 7 montes e as nações o adoravam lá. São povos, multidões, nações, línguas, né? Línguas. 16. Os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz. Odiarão a meretriz. Como odiarão a meretriz? Vespasiano e seu filho derrubou o templo e a cidade de Jerusalém, torearam fogo e acabou com tudo. Por isso que lá em Apocalipse chama-se o dilúvio, porque acabou. O dilúvio acaba com tudo. Então, era o que ia acontecer com Jerusalém. E aconteceu no ano 70. Odiarão a meretriz, odiarão a cidade de Jerusalém e o templo. Tito derrubou o templo, Tito pôs fogo no templo e mandou derrubar depois. Derrubou tudo, né? E farão devastada a despojada, devastada e despojada. Todo o ouro que estava no templo foi tirado. Por isso que a profecia lá de Jesus de Nazaré, quando ele disse, tá vendo esse templo suntuoso que vocês estão me mostrando? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E como se cumpriu essa pedra sobre pedra? Quando ponharam fogo, né, o soldado romano, com aquelas maquinárias de ferro, batia nas paredes grandes, grossas da cidade de Jerusalém, as paredes racharam, né? E em seguida puseram fogo no templo, nas paredes também, né? Rachou as paredes do templo. E quando pôs fogo no templo lá, aquele ouro, todo aquele ouro que não era pouco que tinha no templo, com o calor do fogo derreteu e se filtrou naquelas brechas. Aí, passado o fogo, todo mundo correu lá para arrancar pedra e tirar o ouro.
Aí você vê, eu vejo essas profecias se cumprindo como eu estivesse lá, mas os crentes não conseguem. Paramos ainda no versículo 16, né? 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e lhe comerão, tirarão o ouro, roubarão o ouro, comerão as carnes, e a consumarão no fogo. Então o fogo consumiu o templo e a cidade de Jerusalém. 17. Porque em seu coração incutiu Deus, né, no coração de Deus, no coração de Deus, na sabedoria de Deus, incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o pensamento de Deus, que era o quê? Acabar com a cidade de Jerusalém e com quem morava lá, salvo que se salvou poucos, né? Se salvaram. Inclusive, quando, meus amados, você que não conhece a história, quando os romanos invadiram os portões de Jerusalém, era numa época de festa. Então estava assim, ó, Jerusalém estava assim de gente. E a partir daquele momento que os romanos invadiram os portões de Jerusalém, não deixou mais nem sair e nem entrar. Então aquele povo que estava lá dentro de Jerusalém, junto àqueles que moravam, presta atenção, aqueles que moravam dentro de Jerusalém, junto com os visitantes, que eram a época de festa, ficaram presos. Aí não entrava mais comida, não saía ninguém para pegar comida lá fora, buscar. Os romanos não deixavam, porque a intenção deles era matar eles de fome. Tanto é que aí chegou uma época que até as próprias mães comeram seus próprios filhos. Dá até dó quando você lê essa história. Bem, vamos continuar aqui, a nossa história daqui. 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e execute. Então a sentença de Jerusalém tinha que ser executada. E a quem Deus usou para ser executada? Os soldados romanos, o exército romano, o povo romano. Executa uma ideia besta, o reino, que era o imperador romano, o reino que possui até que se cumpra as palavras, até que se cumpra o Vespasiano, que causou tudo isso aqui, que invadiu, que mandou pôr fogo no templo, Vespasiano, seu filho, também, depois de acontecido tudo isso aí, eles foram mortos também. Possui até que se cumpra as palavras de Deus. 18. A mulher que viste, presta atenção, você que é crente, eu peço a Deus você compartilhar isso aí, principalmente com as pessoas. Você conhece alguém adventista? Porque eles afirmam a unha e dente, dizendo que essa grande Babilônia é a Igreja Católica, mas aqui essa grande Babilônia é a cidade de Jerusalém. A mulher que viste, né? A mulher era a cidade de Jerusalém. A mulher que viste é a grande cidade. Quem era essa grande cidade? Por que o anjo está mostrando para João uma grande cidade que na verdade não era uma grande cidade? O que era grande em Jerusalém? O seu poder.
Era o seu poder, que era grande. Por isso que hoje está mostrando para João uma grande cidade. Não é que Jerusalém era grande, é que Jerusalém era uma cidade poderosa. Viste, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Tinha poder a cidade de Jerusalém. Era só isso que nós íamos ler. Se eu ler aqui, se eu olhar aqui o versículo 19, não, aqui já caiu, já pulamos para o capítulo 18. Bem, no versículo 18 em diante, você vai começar a ler já a destruição, né? A guerra, onde entrou o cavaleiro branco e veio o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto, 4 cavaleiros, né? Cada um representava uma destruição, um tipo de destruição. Fome, né? Tem um que representa a fome. Eu já preguei isso, você vai achar vídeo desses vídeos no YouTube, eu já preguei sobre isso. Então, é o que você vai ler daqui por diante, depois do capítulo 17, é que você vai ler a destruição de Jerusalém. E eu escrevi aqui os nomes dos montes. O primeiro monte de Jerusalém, lá em Jerusalém, Escopo, era o primeiro monte. Segundo monte, Nober, segundo monte em Jerusalém. E o povo confunde com Roma, né? Segundo monte, Nobe. O terceiro monte é conhecido como corrupção, monte da corrupção, corrupção mesmo que eu escrevi aqui, monte da corrupção. O monte da corrupção, ofensa, né? Tem uma representação de ofensa, destruição, ofensa, destruição, corrupção, destruição. Tem esse monte que representava lá em Jerusalém. Quarto monte é o Monte Sião. Esse é o monte que representa a Igreja de Cristo, né? O Monte Sião. Quinto monte, Colinas. O Monte Colinas, lá em Jerusalém. Também conhecido como Sião. Então, 2 montes era conhecido como Monte Sião. O próprio Monte Sião e esse Monte Colina. Alguém chamava também, né? Não é que existia 2 montes. Era que alguém conhecia só como Monte Sião e outros conheciam como Colinas, que também era o Monte Sião. Sexto monte, Ofel, o sexto monte lá em Jerusalém. Sétimo monte, Rocha. Aonde é rocha? Essa rocha, esse monte Rocha aqui, foi aonde foi construído a Torre Antônia. Lembra do Apocalipse? Que o Satanás levou Jesus lá na Torre Antônia, no monte o pináculo do templo. Esse pináculo do templo é a Torre Antônia, mais vigiada do que nunca. E o Satanás leva Jesus para lá, faz o que quer lá, ninguém vê, ninguém sabe de nada. Você está me entendendo? Então, o Monte Rocha foi aonde foi construída a Torre Antônia, o pináculo do templo, né? Torre Antônia. Quando foi construída a fortaleza, o 7 Monte Rocha, onde foi construído a fortaleza, que é a Torre Antônia. E os 7 reis, que também, vamos voltar para os reis agora, já mostrei para você os 7 montes lá em Jerusalém, vou te mostrar os 7 reis. Os 7 reis, está aqui, ó. Os 7 reis que também são imperadores, né? O rei imperador é a mesma coisa, o mesmo poder. Imperador, presidente é a mesma coisa. Vamos a eles. Primeiro,
Júlio César, né? Júlio César. Segundo, César Augusto, 2, né? Terceiro, Tibério César, 3. Quarto, Caio Calígula, o quarto imperador. Quinto, Cláudio. Esses caíram, né? Qual foi os reis que caíram? Vou mostrar para você. Esses 5 aqui, né? Já mostrar? Não, já mostrei. Esses 5, no tempo lá, o anjo mostrou para João, esses já tinha passado. Quem era o rei atual o imperador atual? Nero. Esses caíram. O sétimo não tinha chegado, que na realidade era 3 reis que duraram pouco tempo, né? Na realidade era 3. Primeiro, Galba. Segundo, Otto. Terceiro, Vitelo. Então esses 3, Galba e Otto e Vitelo, o mandato dele durou por dias só. Então, por isso que esses 3 está contando como 1. Mas dos 10, os 7 aconteceu, 3 aqui que conta como 1, né? Que aconteceu pelo ano 69, né? Estava acontecendo isso aqui. E o 8º, aonde ia acontecer a destruição de Jerusalém. Então, todos esses aqui aconteceram até o ano 69, e em 69, quem era que estava lá? Vespasiano, o 8º rei, o 8º imperador. Vespasiano e seu filho. O que ia destruir Jerusalém. Se você quer saber mais, leia o livro de Nero. Você leia o livro de Nero e o livro de... Eu tenho ele aqui, eu tenho os 2 na verdade, né? Eu tenho o livro de Nero, eu tenho o livro de... Como é que chama? Só um tempinho. Eu tenho o livro de Nero e o mais importante é esse aqui. Não estou fazendo propaganda, mas esse livro aqui eu estou mostrando para você, porque é esse livro aqui a continuação da Bíblia. Então é muito importante que você conheça ele. Se você quiser, você compra. Se você não quiser, eu acho que dá até para você acessar a internet e ler ele. Amém, meus amados? Aí você entende tudo, você não fica mais enganado, comendo angu com caroço, né? O povo fazendo você esperar Jesus voltar. Se ele já voltou no ano 70, então não vai voltar mais, nem pode voltar. Jesus, é que nem eu falei no vídeo, como eu coloquei as antes de ontem, né? Jesus, ele não vai voltar, não pode voltar, porque ele já voltou. Amém? Então tudo, porque você se prepare, somente você que vive a graça, você se prepare que com a morte do Papa Francisco vai ocorrer por aí muito falatório, fazendo você se desviar do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a salvação. Salvação eterna? Não. Para quem é de Cristo, já veio salvo dos céus. O Evangelho de Cristo é a salvação do engano, de falatórios, de doutrinas de homem, de tudo isso aí. Amém? Paz eterna, que vocês sejam todos abençoados pela graça de Cristo. E domingo nós estamos juntos novamente, nesse mesmo horário. Amém? Até lá.